Fala galera, hoje falaremos sobre o princípio da legalidade. Então, o artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, na Constituição Federal está determinado que o indivíduo ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, que essa conduta ela não será passível de punição. O Código Penal, em seu artigo 1º, determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade no Código Penal é a soma da reserva legal mais a anterioridade. A reserva legal seria a incriminação de condutas apenas por lei em sentido estrito, ou seja, lei complementar e lei ordinária, não sendo possível criação de crimes por medidas provisórias e outros tipos de lei. Ainda tratando sobre o princípio da legalidade, agora falando sobre a anterioridade. Por exemplo, aqui está o exemplo, aqui embaixo, que a Lei A ela entrou em vigência em 2017, por exemplo, e o crime foi praticado em 2003. Logo, essa lei ela não pode retroagir para ser aplicada em 2003, ou seja, a lei ela só pode ser aplicada quando ela entra em vigor anteriormente à prática do fato, como determina aqui, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O exemplo 2, ele determina justamente o contrário, o que deve realmente ocorrer, que é a lei ela entrou em vigência em 2007 e o crime foi praticado em 2009. Então, a lei ela será aplicada nesse caso, porque o crime ele foi praticado em 2009, já vigindo a lei de homicídio, no caso, que é o crime que foi exemplificado, certo? Agora falaremos sobre um instituto do abolitio crimes. Então, determina um artigo 2º que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Logo, se existe uma lei A, aqui, praticada também em 2007, supondo, e o crime foi praticado em 2008, e logo depois, em 2009, surgiu essa lei, ou seja, na abolitio crimes. Em 2008, o indivíduo ele foi punido, ele recebeu a sentença condenatória que estava em execução. E logo depois surgiu a Lei B. Então, essa Lei B, que aboliu o crime, deverá retroagir para ser aplicada aqui. E o indivíduo que estava cumprindo a pena deverá ser solto. Ou seja, a abolitio crimes ela deve retroagir aos fatos anteriores. Assim como determina também o parágrafo único, que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, tanto a lei benéfica quanto o abolitio crimes, elas não devem respeito à coisa julgada. Logo, se a sentença ela foi dada em um período e a lei benéfica ou abolitio crimes entrou em vigência, ela será aplicada mesmo que já transitada em julgado a sentença. Ok? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e curtam o canal e se inscrevam. Obrigado.